Todo mundo estava olhando para mim esperando uma resposta simples. E eu sabia exatamente o que queria dizer. A pergunta nem era difícil. Mas quando abri a boca, simplesmente não consegui continuar falando. O pior não foi esquecer a resposta. Foi o silêncio da sala inteira depois disso. A reunião já estava acontecendo fazia quase 40 minutos. Era uma terça-feira depois do almoço. A sala estava fria demais por causa do ar-condicionado. E alguém tinha acabado de passar café. O cheiro tinha ficado preso no ambiente, misturado com perfume, papel e aquele silêncio cansado de reunião longa. Todo mundo parecia no automático. Algumas pessoas mexendo no notebook, outras olhando planilhas impressas. Uma mulher girando a caneta entre os dedos sem parar. Eu também estava normal no começo. Ou pelo menos achei que estava. Sentei no meio da mesa, nem perto demais da apresentação, nem escondida no fundo. Só queria passar pela reunião sem chamar atenção. Enquanto as outras pessoas falavam, eu fingia acompanhar tudo normalmente. Às vezes digitava qualquer coisa no notebook. Às vezes mexia no celular escondido perto da cadeira. Às vezes só balançava a cabeça como se estivesse completamente presente na conversa. E durante quase toda a reunião, eu realmente estava. Até meu nome ser chamado. Foi tão rápido que eu demorei 1 segundo para entender que estavam falando comigo. E você, o que acha? Eu levantei os olhos imediatamente, e a primeira coisa que percebi foi todo mundo olhando para mim, ao mesmo tempo. Não de forma agressiva, só esperando. Mas tinha gente demais olhando. Eu ajeitei a postura na cadeira, passei a mão na roupa discretamente, pigarreei e sorri rápido, tentando ganhar alguns segundos para organizar a resposta. Porque eu sabia o que queria dizer. Sabia mesmo. Peguei a garrafa de água, do lado do notebook e tomei um gole, pequeno só para ganhar mais. Alguns segundos antes de falar. Depois coloquei a garrafa na mesa devagar demais. Como se meu corpo estivesse tentando adiar aquele momento. Então, eu acho que o problema maior... E até ali estava tudo certo. Minha voz saiu normal. Meu raciocínio também. Mas no meio da frase, alguma coisa mudou. Foi estranho porque eu não esqueci totalmente o assunto. Eu ainda sabia o que queria falar. Mas parecia que as próximas palavras desapareciam 1 segundo antes de sair. Como se meu cérebro tivesse acelerado. E minha fala não conseguisse acompanhar. Eu parei por um instante tentando recuperar a linha do raciocínio. E aquilo já foi suficiente para mudar completamente a sala. Ninguém tentou ajudar. Ninguém falou nada. A sala inteira ficou esperando eu continuar. Enquanto eu sentia minha cabeça ficando cada vez mais vazia, meu coração bateu forte na mesma hora. Eu tentei voltar. Porque, na verdade... Mas minha voz saiu diferente dessa vez. Mais baixa. Menos firme. E o pior foi perceber isso imediatamente. Porque a partir dali, eu não estava mais pensando na resposta. Eu estava pensando em mim mesma falando. Senti meu rosto esquentar e meu peito apertar de repente, como se o ar tivesse diminuído dentro da sala. Olhei rapidamente para o notebook tentando encontrar qualquer coisa para me agarrar. Uma frase, um número, qualquer coisa que me ajudasse a continuar. Mas as letras pareciam embaralhadas agora. Eu tentei reorganizar a frase mentalmente, enquanto todo mundo continuava esperando. É que eu acho que... E parei outra vez. Dessa vez o silêncio ficou pior. Alguém mexeu a cadeira no fundo da sala e o barulho me assustou mais do que deveria. Uma pessoa da equipe desviou o olhar para o notebook. Outra pegou a garrafa de água. Alguém respirou fundo do outro lado da mesa. Movimentos completamente normais. Mas naquele momento, pareciam reações ao meu silêncio. Como se todo mundo tivesse percebido que alguma coisa estava errada comigo. Eu tentei sorrir outra vez. Mas meu rosto já parecia estranho, travado, artificial. Foi nessa hora que percebi minhas mãos tremendo levemente embaixo da mesa. Não muito, mas o suficiente para eu apertar uma contra a outra imediatamente tentando esconder. Meu coração agora batia tão forte que eu conseguia sentir na garganta. E aquilo começou a me desesperar. Porque quanto mais consciente eu ficava do meu corpo, menos natural eu conseguia parecer. Até respirar começou a ficar estranho. Manual? Como se eu precisasse controlar cada movimento para não piorar tudo. Eu tentei continuar mais uma vez. Desculpe, Mas até minha própria voz parecia estranha agora. Mais fina, mais insegura. Como se não fosse realmente minha. Eu ouvi alguém limpar a garganta do outro lado da sala. Outra pessoa mexeu na cadeira. E pela primeira vez, comecei a sentir vergonha antes mesmo da situação terminar. Foi aí que alguém tentou me ajudar. Você quer dizer sobre a mudança do prazo? Isso. Eu concordei rápido demais, mesmo sabendo que não era exatamente aquilo que eu queria dizer. Mas naquele momento, qualquer saída parecia melhor do que continuar tentando falar.
E foi exatamente isso que aconteceu. A conversa seguiu sem mim. Naturalmente. Outra pessoa começou a explicar o assunto. Depois alguém respondeu. Depois começaram a discutir detalhes do projeto como se nada tivesse acontecido. E eu fiquei ali, quieta, tentando fingir que tudo estava normal. Mas eu já não conseguia ouvir direito o que estavam falando, porque minha cabeça só repetia uma coisa: o que acabou de acontecer comigo. Eu olhei discretamente em volta. Ninguém parecia chocado. Ninguém parecia assustado. Na verdade, a reunião já tinha seguido normalmente. Mas mesmo assim, eu sentia como se alguma coisa tivesse quebrado dentro de mim naqueles segundos. Eu abaixei os olhos para o notebook outra vez, fingindo ler qualquer coisa. Mas agora eu estava prestando atenção em mim mesma, no jeito que eu respirava, na posição das mãos, na minha expressão, na minha voz, na possibilidade de alguém olhar para mim de novo. E pela primeira vez, uma coisa passou pela minha cabeça. E se eu não conseguir falar normalmente da próxima vez também? A reunião continuou normalmente depois disso, ou pelo menos parecia normal para todo mundo. Porque para mim, alguma coisa tinha mudado dentro daquela sala. Eu tentava prestar atenção no que as outras pessoas estavam falando, mas minha cabeça ainda estava presa naquele momento em que todo mundo ficou esperando eu terminar uma frase. E eu simplesmente não consegui continuar. Quanto mais eu lembrava, mais vergonha eu sentia. Eu evitava levantar os olhos, fingia anotar alguma coisa no notebook, mexia em planilhas que nem estava lendo, pegava o celular sem realmente olhar a tela. Qualquer coisa que me mantivesse ocupada o suficiente para ninguém falar comigo de novo. E foi aí que percebi uma coisa estranha. Eu comecei a ensaiar respostas mentalmente antes mesmo de alguém perguntar qualquer coisa, como se meu cérebro estivesse tentando impedir que aquilo acontecesse outra vez. Uma mulher da equipe comentou alguma coisa sobre o cronograma do projeto e, na mesma hora, eu organizei uma resposta inteira na cabeça. Curta, simples, segura, mas ninguém perguntou minha opinião. E mesmo assim, meu coração continuou acelerado. Foi aí que comecei a perceber o quanto eu estava consciente da minha própria voz, do tom, da velocidade, das palavras, como se falar tivesse deixado de ser automático. Eu olhei discretamente em volta da mesa. As pessoas já pareciam envolvidas em outro assunto. Alguém fazia piada no canto. Outra pessoa mexia nos slides da apresentação. A reunião tinha seguido. Mas eu não, porque uma parte de mim ainda estava presa naquele silêncio. Eu peguei a garrafa de água outra vez. Minha mão tremia um pouco agora. Não muito. Só o suficiente para eu perceber antes de encostar a garrafa na boca. E aquilo me deixou pior, porque até aquele dia eu nunca tinha reparado nas minhas mãos enquanto falava. Agora eu parecia prestar atenção em tudo. Na minha respiração, na posição dos ombros, na minha expressão, na possibilidade de alguém fazer outra pergunta de repente. Foi aí que alguém olhou para mim novamente. Só por um segundo, talvez nem tivesse relação com o que aconteceu antes, mas meu corpo reagiu imediatamente. Meu estômago apertou. Eu desviei os olhos na mesma hora, como se tivesse sido pega fazendo alguma coisa errada. E aquilo começou a me assustar, porque eu nunca tinha sido assim. Antes daquele dia, eu respondia sem pensar tanto. Falava, errava, continuava. Normal. Mas agora parecia que qualquer frase precisava passar por algum tipo de aprovação interna antes de sair. Como se eu estivesse monitorando cada palavra antes mesmo de abrir a boca. A reunião continuou mais alguns minutos até alguém fazer outra pergunta para o grupo. Uma pergunta simples. Ninguém respondeu imediatamente. E por um instante, eu soube a resposta. Na mesma hora. Mas eu não falei. Meu corpo travou antes. Porque naquele momento, a única coisa que eu conseguia pensar era: e se acontecer de novo? Outra pessoa respondeu no meu lugar alguns segundos depois. E eu senti alívio. Um alívio tão imediato que chegou a me dar vergonha. Porque pela primeira vez, ficar quieta parecia mais seguro do que correr o risco de falar. Foi aí que eu comecei a perceber uma coisa pior do que o constrangimento da reunião. Eu estava começando a mudar meu comportamento, por causa daqueles segundos de silêncio. E isso ficou ainda mais forte quando a reunião terminou. As pessoas começaram a levantar normalmente, guardando o notebook, comentando coisas aleatórias, falando sobre café, sobre trânsito, sobre o resto do dia. Tudo normal. Mas eu fiquei sentada por alguns segundos a mais, fingindo terminar uma anotação, porque eu não queria levantar junto com todo mundo. Não queria correr o risco de alguém comentar o que tinha acontecido. Ou pior, de alguém tentar ser gentil comigo por causa daquilo. Eu esperei a maior parte das pessoas sair da sala antes de levantar. E enquanto guardava minhas coisas,
Eu continuava revivendo aquele momento na cabeça, minha voz falhando. O silêncio, as pessoas esperando, meu rosto esquentando, tudo repetindo de novo, como se meu cérebro estivesse tentando me impedir de esquecer. Quando saí da sala, uma mulher da equipe passou por mim no corredor e sorriu normalmente. Até amanhã. Só isso, uma frase completamente comum. Mas eu imediatamente comecei a pensar se ela tinha percebido alguma coisa. Se tinha comentado com alguém depois da reunião. Se o meu nervosismo tinha ficado óbvio. Se minha voz realmente tinha mudado daquele jeito. Ou se aquilo estava maior só dentro da minha cabeça. E foi aí que percebi o quanto eu estava cansada. Não pela reunião, mas pelo esforço de tentar parecer normal o tempo inteiro. No caminho até o estacionamento, eu quase não olhei para o celular. Porque no fundo, eu já sabia o que ia fazer pelo resto do dia. Pensar naquela cena de novo. E de novo. E de novo. Tentando descobrir exatamente em que momento eu deixei de conseguir falar naturalmente. Nos dias seguintes, eu comecei a perceber uma coisa estranha. Eu estava pensando antes de falar. Muito mais do que antes. Não de um jeito consciente no começo. Era automático. Alguém me fazia uma pergunta simples e eu organizava a resposta inteira mentalmente antes de abrir a boca. Como se meu cérebro estivesse tentando evitar qualquer chance de outro silêncio acontecer. E quanto mais eu fazia isso, mais artificial tudo começava a parecer. Na reunião seguinte, por exemplo, eu quase não falei, mesmo sabendo exatamente o que responder em vários momentos. Eu pensava na frase, reorganizava mentalmente, mudava uma palavra, depois outra. E enquanto eu fazia isso, alguém respondia antes. No começo eu achei que fosse coincidência, mas depois comecei a perceber que estava deixando as outras pessoas falarem primeiro de propósito, porque ficar quieta parecia mais seguro. E isso começou a acontecer em situações pequenas também. Áudio simples no WhatsApp, resposta em grupo, pedido no telefone, conversa com desconhecido. Tudo começou a exigir preparação. Às vezes eu regravava áudio 3 ou 4 vezes antes de enviar. Às vezes apagava completamente. Não porque eu não sabia o que dizer, mas porque comecei a prestar atenção demais em mim mesma. Na minha voz, no tempo da resposta, no jeito que as palavras saíam, como se falar tivesse deixado de ser natural. E o pior é que ninguém percebia isso acontecendo. Por fora, eu continuava funcionando normalmente, trabalhando, conversando, respondendo quando precisava. Mas por dentro, eu estava o tempo inteiro tentando evitar aquela sensação de novo. O silêncio, os olhares esperando, a sensação da própria voz ficando estranha. Foi aí que comecei a perceber uma coisa que me assustou muito. Depois daquela reunião, eu não tinha medo de errar uma resposta. Parecia que meu corpo podia travar de novo a qualquer momento. E isso começou a mudar coisas pequenas da minha rotina sem eu perceber. Eu falava menos em reuniões. Esperava alguém começar conversas. Pensava demais antes de levantar a mão. Às vezes até deixava mensagem sem responder por tempo demais, só porque não conseguia decidir a melhor forma de responder. E quanto mais eu prestava atenção em mim mesma, mais difícil ficava simplesmente falar sem pensar. Teve um dia em que uma amiga fez uma pergunta simples durante o almoço. Nada importante. E mesmo assim, eu senti aquela mesma pressão antes de responder. A mesma necessidade de organizar mentalmente cada frase antes de falar. Foi nesse momento que eu entendi que aquilo não tinha ficado naquela reunião. Aquilo tinha vindo comigo. Foi aí que eu percebi. Eu não estava mais tentando falar melhor. Eu estava tentando evitar aquela sensação de novo. E sem perceber, comecei a mudar pequenas coisas na minha rotina por causa disso. Até conversar começou a exigir esforço. E acho que a parte mais assustadora foi perceber que ninguém fazia ideia de que isso estava acontecendo. Se você já percebeu alguma situação mudando silenciosamente a forma como você age, escreve aqui nos comentários. E se quiser acompanhar outras histórias como essa, se inscreve no Entre Crises.